Oi, 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 pessoal, dando continuidade então à aula sobre tendências evolutivas no grupo dos animais. Hoje a gente vai ver um pouquinho das principais características, né, no que diz respeito aos animais diblásticos, triblásticos, a cavidade corporal, metameria desses grupos. Acredita-se, né, que esses animais multicelulares, então, de acordo com as hipóteses mais aceitas atualmente, duas linhagens de animais eles teriam se diversificado a partir então do primeiro ancestral multicelular e se agruparam em dois grupos, né? Uma delas, as células eram pouco especializadas e não conseguiam se organizar em tecidos verdadeiros, e o outro grupo, então, tinha um grau de especialização maior a ponto de formar alguns tecidos. E desse grupo que conseguiu formar tecidos, que tinha uma especialização maior, teria se originado, né, diferenciado duas linhagens. Uma delas que originou o primeiro filo, que é o filo, o segundo filo, né, que é o filo dos quinidários, que são animais que vão apresentar só dois tecidos, ou folhetos germinativos, que a gente já viu na aula passada, o ectoderma e o endoderma, que são considerados os animais diblásticos. E a outra linhagem, então o outro grupo, teria originado animais com um terceiro tipo de tecido embrionário, que é o tecido do meio, o mesoderma, e que por isso receberam o nome de animais triblásticos. Então, com exceção dos poríferos, que é o primeiro grupo, o primeiro filo de animais que não apresentam os tecidos, os quinidários vão ser diblásticos, porque vão apresentar ectoderma e endoderma, e todos os demais filos vão ser triblásticos ou triploblásticos, porque vão apresentar ectoderma, mesoderma e endoderma. Certinho? Sobre a simetria, né, pessoal? Simetria significa, quando a gente fala de simetria, a gente está falando de um corte, né? Um corte real ou imaginariamente por um plano que passa sempre pelo centro. Então, eu preciso ter esse corte precisa passar pelo centro e originar duas metades equivalentes. Essa simetria, ela pode ser radial, ou ela pode ser uma simetria bilateral. Então, a simetria nada mais é do que essa divisão imaginária do corpo de um organismo em metades iguais ou simétricas. Alguns animais, eles não apresentam simetria e por isso eles são chamados assimétricos. E os outros dois tipos de simetria é a simetria radial e a simetria bilateral. Quando a gente fala de simetria radial, a gente está falando de uma simetria que ocorre em algumas esponjas, né? Por que algumas esponjas? Porque a maioria delas é assimétrica. E nos quinidários também e nos equinodermos adultos, tá? Já que as larvas, elas são bilaterais, ou a secundária ela é radial. Os animais de simetria radial, eles não apresentam cabeça e cauda, e eles nem possuem, então, lado direito ou lado esquerdo, como os bilateral. O seu eixo corporal, ele vai da região onde se encontra a boca até a região oposta. E ela está associada a um tipo de vida séssil ou então uma vida menos ativa. Já a simetria bilateral, ela ocorre nos demais grupos. E nesse caso, a gente tem apenas um plano de simetria, dividindo o corpo em duas metades e duas metades iguais, a direita e a esquerda. Por estar relacionada a uma movimentação mais ativa, então essa simetria bilateral ela é característica de animais que nadam, que cavam, que rastejam, que andam ou então
que voam, tudo bem? Mas o que precisa ficar claro sobre a questão da simetria é que nós temos basicamente esses dois tipos, né? Simetria radial e simetria bilateral, tudo bem? Sobre animais protostômios e deuterostômios, o que a gente precisa entender sobre isso? Quando a gente fala de animais protostômios e de deuterostômios, a gente precisa entender um pouquinho antes sobre o sistema digestivo. As esponjas, a gente sabe que são animais filtradores, tá? E elas não vão ter tecidos corporais, não chegam, as suas células, elas não chegam a formar tecidos verdadeiros. O segundo grupo, que são os quinidários, eles já vão apresentar dois tecidos, né? São os diblásticos. E a partir daí a gente já começa a ver animais triblásticos. O primeiro tipo de sistema digestivo dentro da escala evolutiva das espécies, ele contava com apenas uma abertura. E essa abertura era chamada de boca. Então, por esta abertura, o alimento entrava e tudo aquilo que era resíduo do processo digestivo também saía por ali. E por isso que a gente fala que quando eu tenho somente uma abertura, eu tenho um sistema digestivo incompleto, que é típico deste grupo aqui. Com o passar do tempo, então, dentro de um processo evolutivo, as espécies elas foram, então, desenvolvendo um sistema digestivo completo. Então, com duas aberturas, uma abertura para entrar o alimento e outra abertura para sair o alimento, tá? Curiosamente, a gente consegue traçar, então, uma linha divisória entre essas duas linhagens ancestrais, que foi o destino do blastóporo. Quando o blastóporo dá origem à boca, a gente fala em animais protostômios. Quando o blastóporo dá origem ao ânus, a gente fala em animais deuterostômios, certo? O que a gente tem de exemplos de animais protostômios? Nós temos moluscos, nós temos anelídeos e animais deuterostômios. Nós temos os equinodermos e também nós temos os cordados que a gente pode citar, tá? Aqui no livro tem outros exemplos que vocês poderão verificar depois. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da cavidade corporal e da metameria. Quando a gente fala de cavidade corporal, a gente precisa lembrar que a maioria dos animais, a cavidade corporal ela é totalmente revestida por um tecido que tem origem no mesoderma e que é denominado celoma. Então, a gente vai conseguir visualizar aqui nesta imagem, ó, os três tipos de... como é que são os três tipos de cavidades corporais. Quando a gente fala de animais que são acelomados, nós estamos falando de um grupo que não tem cavidade corporal, que é o exemplo dos plateumintos, que são achatados dorso-ventralmente. A mesoderme, pessoal, aqui em rosinha, ó, a mesoderme, ela vai preencher todo o espaço entre o ectoderma e entre o endoderma. Então, vai ser um corpo maciço somente com essa cavidade digestória aqui que está representado em branco. Isso é um animal, um grupo acelomado que é representado pelas planárias. Quando a gente fala de animais pseudocelomados, nós estamos falando de um animal, pseudo significa falso, então ele tem uma falsa cavidade corporal. Quem é o grupo destes animais representados que são pseudocelomados? São os nematódios, né? As lombrigas.
afilados aqui, ó, cilíndricos, afilados na ponta. O mesoderma, aqui, ó, em rosinha, esse mesoderma, ele vai crescer aderido a quem? Aderido ao ectoderma, em amarelinho. E ele vai deixar um espaço, vai acabar deixando um espaço que vai separar do endoderma. E esse espaço, então, é chamado de pseudoceloma, é como se fosse uma falsa cavidade. Esse pseudoceloma é preenchido por um líquido, e é nesse líquido, então, que vão se alojar alguns órgãos dos animais. E o terceiro grupo são os animais celomados. Então, celoma são animais que vão apresentar uma cavidade corporal verdadeira, são representantes todos os demais filos, e há então a presença de uma cavidade corporal completamente revestida de mesoderme. Tá? Então, a gente consegue visualizar aqui toda a mesoderme em rosa e este celoma que está revestido pela mesoderme. Tudo bem? A outra característica da evolução, observada na evolução das espécies, é a questão da metameria, dos metâmeros. A metameria, ela está presente nos anelídeos, nos artrópodes e nos cordados, e consiste então na organização do corpo em segmentos. Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho para vocês, tá? Uma organização do corpo em segmentos, segmentos que podem ser iguais ou segmentos que podem ser semelhantes. Esses segmentos são chamados metâmeros. Esses metâmeros, eles já surgem durante o desenvolvimento embrionário. E por que a metameria ela é vantajosa? Ela faz parte do processo de estudo da evolução das espécies, porque ela garante ao corpo uma maior flexibilidade, uma variedade de movimentos, né? No caso da musculatura. Se a gente vê, por exemplo, a questão dos artrópodes, né? A metameria, através da metameria, eles conseguem se reorganizar para formar diferentes partes do corpo do animal, na fase do início do desenvolvimento para a fase adulta. Nos insetos, por exemplo, ocorre a fusão de vários segmentos anteriores para formar a cabeça, para formar o tórax e a parte do abdômen. Então, e nos cordados, né, a gente consegue ver a questão da metameria para a formação das vértebras e do sistema de musculatura. Certinho? Aqui vocês conseguem visualizar também, e é bem importante, porque é uma sistematização disso que a gente falou agora nesta aula. Uma árvore, então, filogenética que está mostrando as possíveis relações evolutivas entre os principais 9 filos, né? A gente consegue ver aqui, então, quem é que tem simetria radial, quem é que tem simetria bilateral, quem o blastóporo dá origem a uma cavidade, a boca, quem o blastóporo dá origem a 2 cavidades, né? E assim sucessivamente. Aqui esse quadro, essa árvore filogenética, na verdade, é uma síntese do que a gente viu agora. Certinho, meus amores? No próximo vídeo a gente vê sobre os sistemas corporais. Beijinho, beijoca. Tchau, tchau.